Olá, eu sou Thaís Herédia, falo direto do estúdio da Febraban Tech Trends, aqui na feira da Febraban Tech 2023, o maior evento de inovação e tecnologia do setor financeiro que acontece no Brasil. E agora nós vamos falar, dentre tantos tópicos que a gente tem trazido aqui para vocês, nós vamos falar sobre comportamento digital, experiência do cliente, a inteligência artificial, como é que isso tudo está impactando os negócios, a relação com as redes sociais. Para falar sobre isso, a gente vai receber a Nina Dragoni, que é Head de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Meta, que é uma das maiores empresas digitais do mundo. Nina, bem-vinda. Obrigada, Thaís. Deixa eu apresentar você mais um pouquinho para quem está com a gente. A Nina está na Meta há mais de 4 anos e lidera a transformação digital do segmento de serviços financeiros. Por isso que ela está aqui com a gente. Ela exerceu essa mesma função em outras empresas, em outras indústrias. Ela trabalhou por 11 anos no grupo BMW Group, em várias posições, entre elas vendas e marketing na divisão de serviços financeiros do grupo na América Latina e na Europa, ou seja, que baita experiência, minha cara, bem-vinda, que bom ter você aqui com a gente. Nina, vou começar a colocar aqui alguns tópicos para você pelo seguinte. Nós já tratamos aqui nos nossos podcasts, nós falamos de moeda digital, de futurismo, de inteligência artificial. E eu acho que tem eu ouvi aqui do Silvio Meira, num dos nossos podcasts, né, que o setor financeiro vai ter que lidar com o mercado de uma pessoa, que é levar a personalização dos produtos assim, ao último nível. Né? Sim, então você pode ter 15 milhões de clientes, mas você tem 15 milhões de mercados. Então queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, nesse cenário mais competitivo, por exemplo, do Open Finance, com essa meta de ser hiper personalizado, como lidar com os negócios? Como é que os bancos devem lidar com isso? Você trouxe um ponto super interessante, Thaís. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui dividindo um pouco da visão da Meta, das nossas plataformas para o setor financeiro. E a sua pergunta é incrível porque ela reflete exatamente o que a gente está vivendo hoje. Né? A discussão hoje no mercado é como a inteligência artificial pode ajudar nesse ponto exato que você falou, nessa hipercustomização, hiperpersonalização, seja qual for o nome que a gente dá para isso. Hoje o cliente, nós como clientes, a gente não só no setor financeiro, mas em qualquer coisa, a gente está mais exigente, certo? Até porque sabe da ferramenta que pode ser super personalizada, que é isso, né? Sim, e quando você navega pelas redes sociais, pela internet, você já espera essa customização. Quanto mais com produto financeiro, né? Então, acho que existe um desafio enorme dos bancos em como trazer a inteligência artificial para dentro dos seus negócios e como não só para dentro, mas como o mais importante, como comunicar isso para fora, né? Se você tem 15 milhões de clientes, você pode ter 15 vezes quantas mil ofertas, né? Então é um universo infinito de possibilidades. O cliente é um cliente omni hoje, então nós costumamos dizer nas plataformas da Meta que o cliente é líquido. Então você precisa ser líquido na sua estratégia, você precisa estar em todos os placements possíveis, você precisa estar comunicando aquilo nos diversos formatos possíveis para conseguir entregar isso que o cliente espera. Agora, como é que a Meta vai atender essa demanda do mercado? Quer dizer, não só a Meta, né, mas a Meta e todo o ecossistema que ela opera, porque tem uma potência operacional aí gigantesca. Enorme. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa operação, mas especificamente aqui do Brasil, levando em conta que a gente tem o sistema financeiro mais moderno e tecnológico do mundo, né? Sem dúvida. Acho que aqui a gente tem uma posição, na verdade, olhando para o setor financeiro, privilegiada até, né? O nosso sistema ele já é muito digital. A gente é líder em inovação em vários aspectos, né? Acho que um exemplo claro disso é o Pix, por exemplo, que foi o primeiro mercado a colocar em place uma coisa tão parecida e tão assim, incrível como é. A gente tem algumas pesquisas, Thaís, que mostram esses dados, que as pessoas, elas esperam isso, né? Elas não só conseguem ser convertidas, então para o negócio é muito importante você ter esse posicionamento estratégico digital, mas também já é uma demanda latente do cliente.
A gente rodou uma pesquisa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente rodou, na verdade, na América Latina toda, né, um comportamento bem específico da América Latina, mas especialmente quando você olha para o Brasil, os números são assim impressionantes. Por exemplo, 33% das fontes de informação de produto financeiro hoje vem das nossas plataformas. Então esse para mim era um dado super irrelevante, né? Quer dizer, descasou da origem, da fonte original, né? Num mundo antes que você tinha só recomendação de alguém, ou eu tenho esse tipo de investimento, ou eu tenho esse cartão, hoje as pessoas se informam de fato nas nossas plataformas. Então quando eu falo das nossas plataformas, a gente está falando do Instagram, a gente está falando do Facebook e a gente fala de WhatsApp também, que de fato, como você comentou, são 3 potências, né? A gente tem um reflexo da população brasileira conectada nas nossas plataformas. Então conseguimos ajudar muitos negócios a navegarem por esse meio digital e conseguir chegar da maneira mais adequada no cliente. Você citou essa pesquisa, estou com vários dados aqui, porque eu acho que vale super a pena a gente trazer para entender de que universo é esse que a gente está falando, né? Dessa revolução do comportamento. Falei aqui na abertura que a gente ia falar do comportamento digital. 77% das pessoas preferem se relacionar pelos canais digitais com os bancos. É um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Nós temos os bancos que são os bancos mais antigos, aqueles que têm uma memória muito fixa na vida dos brasileiros, que já atravessaram essa fronteira para o digital. Temos outros dezenas que surgiram do mundo digital. Como é que você acha que esse ecossistema, para ser redundante aqui, pode ser aprimorado e essas diferentes competências se complementam, na verdade, exatamente. Né? Eu acho que tem um ponto interessantíssimo nessa pesquisa que você citou, que a gente viu que são 3 as principais razões ou os principais elementos que influenciam na escolha da compra de um serviço ou um produto financeiro. Né? Primeiro, por incrível que pareça, é o autosserviço. Então, 81% das pessoas esperam ter um autosserviço, uma vez que ela fez alguma compra digital. Ela consegue se servir, né, de alguma informação ou então de fazer uma nova compra de um produto complementar. O segundo ponto é exatamente o que você comentou, é a omnicanalidade. Isso a gente empresta um pouco o que vem do varejo, né? O movimento do varejo e do e-commerce, ele se transformou nas últimas décadas e acelerou demais com a pandemia, exatamente por conta disso. O cliente está presente de diversas formas. Então você vai ter o cliente que continua querendo ir na agência. Você vai ter clientes que só procuram, eles só querem fazer a jornada inteira digital. E uma boa parte dos clientes quer ter esse acesso híbrido. Então, se eu prefiro, ele quer escolher. Se eu prefiro fazer uma compra 100% digital, eu tenho essa possibilidade. Se nessa jornada eu quero falar com alguém, eu também tenho essa possibilidade. E como a descoberta ela é feita hoje no digital, as pessoas passam no Brasil, Thaís, é um dado assim, incrível, a gente lidera aí nas top 5, toda vez que sai essa pesquisa, a gente passa mais de 5 horas por dia no celular. Eu sei, o celular avisa. Todas nós, né? Exatamente, ele avisa. E o que acontece é justamente isso. Hoje a descoberta das coisas se dá no mundo mobile, que a gente chama, eu não falo nem mais internet. É dentro do celular. É óbvio que o desktop ainda tem o seu potencial. Como temos aqui, temos os tablets, temos diversos formatos de acesso à internet, mas hoje o mundo é mobile. E eu acho que as empresas, né, e o setor financeiro como um todo precisa olhar para isso. Né? Então, como eu atendo e como eu converto, como eu faço uma jornada de descoberta até a conversão, né, descoberta, consideração, conversão, dentro do mundo do celular. Porque tem uma coisa do... Já te interrompendo, né? Tem essa mania. Mas é que eu fico fascinada. Tem uma coisa do timing, né? Do timing que isso precisa acontecer. Hoje isso deve ser muito mais veloz e, portanto, exige das empresas e dos bancos, que a gente está tratando deles aqui, uma resposta muito mais rápida. Como é que a Meta avalia qual é o avanço que precisa acontecer ou que já aconteceu nessa velocidade de resposta? Muito legal sua pergunta, porque é um ponto extremamente relevante quando a gente fala de preparação dos negócios para transitar nesse ambiente. Né? Eu vejo realmente o setor financeiro se transformando. Como você citou, a gente tem muitos players que já nasceram nesse mundo.
né, e já respiram, então pensaram nessa estratégia do celular primeiro, é o caminho contrário muitas vezes do que o mercado faz. E a gente sabe também, e essa pesquisa reforçou, que as pessoas querem ter não somente a omnicanalidade e a praticidade do autosserviço, mas também ajudas diversas, por exemplo, com organização financeira, com educação financeira. Então, hoje as pessoas, né, o brasileiro, 5 horas no celular, a gente praticamente no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, tem um reflexo do que é a população conectada brasileira. A gente tem muito dado, né? A gente consegue entender esses comportamentos e consegue, de fato, ajudar. A nossa inteligência artificial evoluiu muito, Thaís. Então, como a gente faz um processo de descoberta dentro dessas plataformas e leva o cliente a conversar com essas marcas, né? A serem impactados, o cliente ser impactado e clicar num anúncio, cair no app, cair no website ou então no canal da marca daquele negócio no WhatsApp, é uma jornada realmente extremamente veloz. Então não existe mais uma jornada linear. Antes a gente falava muito nas teorias de marketing, né? Se a gente pegar décadas atrás nas universidades, etc. Porque tem o funil e começa ali, sim, e vai por funil, ali. Exato. Não existe isso. Hoje você clica, você é Hoje é uma grande arena, né? Em que todo mundo gira ao mesmo tempo. Uma grande né? arena. Então o ecossistema, ele se transformou e as empresas precisam, de fato, estar preparadas para isso. A gente vem investindo há muitos anos, a Meta vem investindo globalmente em sofisticação de inteligência artificial. Então hoje a gente ouve muito, né, nos calls de resultados das empresas dos diversos setores, mas a gente já tem investimentos robustos na nossa automação de anúncios e audiências para que eu impacte a Thaís naquele momento certo e aquilo seja de fato relevante. Então os nossos investimentos são para sofisticar a nossa família de produtos, para conseguir atingir esse cliente no momento certo da jornada, para que aquilo se torne de fato relevante e você não se sinta perturbado por aquilo. Porque hoje também nós temos dados lá que 80% das pessoas acham um anúncio relevante e convertem para um anúncio, inclusive para produtos financeiros, se aquilo de fato faz sentido para ela. Sim. Então acho que o nosso desafio enquanto Meta, enquanto setor financeiro, é sofisticar ambas estratégias de dados para que a gente consiga atingir esses públicos de uma maneira inteligente e uma maneira que a gente chama de sem fricção, que faça sentido para aquele cliente e a gente consiga, numa jornada muito curta, converter as vendas e dar muito resultado. Para não virar uma coisa do desconforto, do incômodo, para ser realmente a solução que aparece naquele momento, né? Total, agora, Nina, o WhatsApp é um fenômeno no Brasil, né? Sim. Sei lá, acho que 100% da população brasileira usa o WhatsApp. Tem gente que consegue ter 2, né? Eu mal consigo gerenciar o meu. Eu fico me perguntando quem tem mais de um, enfim. Mas ele está aí. E mesmo quem reclama acaba recorrendo ao WhatsApp ou esperando pelo WhatsApp as soluções. O sistema financeiro está começando agora a se aproveitar dessa ferramenta, que pode ser uma ferramenta de conversão, por exemplo, muito forte. Então, queria te ouvir especificamente sobre o WhatsApp. Como os bancos vão interagir com essa ferramenta, contando com segurança, com eficiência, com conversão, isso tudo? Isso é super interessante, Thaís. Inclusive, né, aqui na nossa presença, a gente está com um foco muito grande em WhatsApp e eu vejo um interesse assim, latente, muito crescente de todos os subsegmentos da indústria financeira no Brasil. De fato, você falou, né, a gente tem a população presente e a gente tem mais do que isso, a gente tem os negócios presentes. Então hoje, do mesmo jeito que você fala com o teu marido, com a tua família, com teus amigos, você quer ter essa experiência com qualquer tipo de negócio. Então acho que é super interessante a gente ver como o WhatsApp vem se desenvolvendo nesse setor de negócios, porque ele começou muito forte, a jornada contrária, né? As pequenas empresas se aproveitaram muito disso. E com o advento da pandemia, parecia mais caro, ainda. né? Parecia caro ter outra ferramenta, né? O WhatsApp parecia Exato. a mais barata e a mais ágil. Eu vou desenvolver, eu preciso de recurso de infraestrutura, eu preciso de recurso de pessoas. Mas, na verdade, as pequenas empresas conseguiram enxergar isso muito rápido, porque eu não preciso sair de onde eu já estou falando. Assim, hoje o WhatsApp, na verdade, há alguns anos, a gente lidera como um aplicativo mais baixado pelos brasileiros.
E quando a gente faz pesquisas de marca da plataforma, é incrível como é uma marca muito querida no Brasil. Então você já está ali, né? Acho que eu não preciso convencer ninguém disso. Todo mundo está o dia inteiro falando no WhatsApp. Então acho que é importantíssimo as empresas olharem esse potencial. Uma tendência muito grande, a gente vem automatizando, a gente tem uma integração para grandes empresas, que é a integração via API, que ela acontece com uma rede de parceiros homologados aqui. Algumas integrações diretas, mas em sua maioria são parceiros homologados que têm essa possibilidade de integração. E os bancos têm feito muito isso. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Banco Pan, Thaís. Sim, eu ia te perguntar exatamente desse caso, dessa experiência do Banco Pan. Super bacana, que é o que a gente estava falando sobre a jornada. A gente tem a nossa inteligência artificial trabalhando para achar com anúncios de click to WhatsApp, que a gente chama. A pessoa clica e o call to action do anúncio, seja no Instagram, seja no Facebook, com stories ou um post no feed, ele clica e cai nessa jornada. E aí lá dentro o Banco Pan oferece toda a jornada digitalizada para uma abertura de conta. E a gente rodou alguns testes, porque nada disso faz sentido se a gente não conseguir medir o que de fato o WhatsApp traz de incremental, né? Hoje, quão eficiente ele é, né? Exato, porque as empresas todas, né, todos os setores, e especialmente o setor financeiro, têm reduzido despesas para gerar mais eficiência. E o WhatsApp vem para isso, para reduzir custo de processo e também achar audiências incrementais nas nossas plataformas. E foi isso que aconteceu com o PAN. Eles digitalizaram essa jornada toda desde a descoberta, com os anúncios, clique to WhatsApp, caiu lá dentro do WhatsApp, faz toda a jornada e aí você consegue, uma vez você tendo esse cliente na sua plataforma, é uma conversa assíncrona, você pode falar com ele a qualquer momento. Então você não precisa mais buscar esse cliente, concorda? Ô Nina, você sabe que tem um ponto aqui que eu acho importante a gente falar, você passou por ele, mas se você pudesse estender um pouquinho mais, porque eu já aprendi, inclusive aqui, que o conceito de inteligência financeira, ele é gigante, ele, assim, quase não dá para enxergar quantas limites, páginas, né, no dicionário ele alcança, né? Mas quando a gente olha para a Meta, com as características que ela tem, com a relação que ela já criou com clientes, consumidores, enfim, usuários no Brasil como um todo, o que mais você pode contar para a gente? Tem algum pulo do gato para vir? Ou o que tem de mais novo que ainda não é tão conhecido? Bom, a gente tem alguns pilares, como você falou, esse universo é super amplo, né? E a gente consegue explorar eles de diversas formas. Eu acho que a gente pode destacar aqui, Thaís, que assim, hoje praticamente você como negócio não existe se você não tem uma presença nas nossas plataformas, né? Então, se você não tem uma página no Facebook, se você não tem uma página no Instagram, e se você não tem um canal de WhatsApp, no mínimo o cliente vai ficar um pouco desconfiado. E aí tem ainda mais, né? A gente tem a verificação dos perfis, a gente tem um ecossistema ultra robusto de proteção de identidade, regras de comunidade fortíssimas para que a gente cada vez mais leve conteúdos relevantes para as pessoas que estão consumindo conteúdo nas nossas plataformas. Então eu vejo o segmento financeiro se aproveitando muito dessa fortaleza, então construindo estratégias que vão desde um awareness de como se educar financeiramente, até a parte de explorar os diversos tipos de investimento. Hoje você consegue com criadores de conteúdo, que eu acho que é um elemento super importante. Vou querer falar muito deles. Muitas marcas fazem conteúdos conjuntos com esses criadores e a gente inclusive tem um produto para isso, que a gente chama de branded content. Então vamos dizer que eu sou um banco e quero explorar esse tema da organização financeira ou de um aconselhamento de como investir seu dinheiro via algumas pessoas que têm autoridade, digamos, né, elegível até pelo próprio público a falar sobre isso. A gente tem conteúdos que você pode gerar em parceria e a nossa inteligência artificial procura as pessoas que estão predispostas, né, num modelo realmente preditivo, a consumir essa informação. Então, todo esse ecossistema e o avanço da nossa inteligência artificial
junto com essa legitimidade de criação que a gente tem dentro, temos jornalistas, temos pessoas que começaram nas redes a falar sobre isso e fizeram muito sucesso e tem muitos seguidores, a gente consegue alcançar quem quisermos, né, em termos de estratégia de audiência, para ter realmente esse conteúdo com relevância. Então temos à disposição uma série de ferramentas e produtos para isso. Você falou aí uma coisa super importante, né? Eu ia te perguntar especificamente dos creators, pensando o seguinte, que hoje o que mais se consome é conteúdo, né? E o que mais se produz também é conteúdo, né? Quer dizer, o conteúdo virou produto também. Né? Não é mais o produto clássico. E os creators, eles acabaram virando um fenômeno, né? Especialmente do mercado financeiro, que fazem educação financeira, fazem análise, criam todo tipo abraçam, na verdade, todo o tema e atendem ali vários tipos de demandas. A Meta tem um caso interessante com o Itaú. Queria que você contasse, dividisse aqui, para a gente ter uma noção de que universo é esse que a gente está falando, assim, de onde atuam os creators dentro desse interesse, dessa demanda hoje muito específica pelo conteúdo. Legal. A gente tem, enfim, estratégias diversas com o Itaú hoje. O Itaú é um grande parceiro da Meta em todos os sentidos. A gente tem estratégias diversificadas para branding, né, awareness de marca, para performance também de vendas. Então o Itaú tem feito anúncios e criações de conteúdos que nascem dentro da plataforma. Então acho que um princípio que o Itaú usa muito bem, e não só o Itaú, outros players também, conseguem criar, Thaís, para o que a gente chama de mobile first creative. Então criação para o mundo mobile, falando essa linguagem. Então eles fizeram diversas parcerias com influenciadores e criadores de conteúdo, como você falou, de diversos aspectos, para trabalhar os produtos dentro de um universo que já é legítimo. E eles usaram esses produtos que eu comentei, a nossa inteligência artificial, para escalar isso. Então como você falou, são muitos conteúdos e o conteúdo virou produto. Então se você não tem uma estratégia pensando em investimento de mídia, em como você vai de uma maneira inteligente alcançar as pessoas, o seu conteúdo se perde. As pessoas hoje, a gente brinca que é o dedo nervoso, né? Você não para de rolar ali o feed, toda hora você compete pela atenção do consumidor com diversas demandas no dia. Então, se o seu conteúdo não for criado para aquele ambiente, não for legítimo, não for de fato relevante e seguir melhores práticas criativas como um todo, né? Então a gente estava até brincando aqui sobre a duração. Hoje a gente fala de um vídeo longo, um anúncio de vídeo longo, um conteúdo longo de 15 segundos na nossa plataforma. Que cabe no Stories, né? Que cabe no Stories, e de comportamento de consumo de vídeo mesmo. Então hoje os vídeos mais consumidos, a gente tem esses dados lá dentro, que mostram que as pessoas consomem até 3 segundos na sua maioria. Então, como que você fala um conteúdo, você impacta um anúncio em 3 segundos? Como você entrega, né? Como você entrega uma coisa consistente em 3 segundos. E aí, num momento de consumo mais profundo, que é o caso dos creators, como que você de fato faz algo que seja relevante, porque as pessoas querem consumir algo que impactem. Você já não tem tempo, então eu quero consumir algo que de fato faça sentido para mim. E a Meta é sobre isso, a empresa, a nossa filosofia é isso, Thaís. É você criar e você trazer cada vez mais conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, porque a gente disputa hoje o tempo, que é valiosíssimo de cada um, né? E as empresas precisam se apropriar dessas linguagens para que esses conteúdos sejam de fato relevantes e consigam converter, porque é óbvio que isso constrói, né? A gente é um passo da jornada de construção de marca e depois de construção de vendas também. Tem a coisa do tempo, mas também da atenção, né? Atenção. A atenção do cliente e a marca acertar na análise dos dados. Qual é a melhor tendência? A gente volta aqui, só para a gente fechar, Nina, a gente volta para a coisa da personalização, né? Então você está disputando o tempo e aí mais personalizado do que nunca a atenção. O que vai chamar a atenção dessa pessoa? Dá para a gente pensar assim, é possível entender o que chama mais atenção de várias pessoas ao mesmo tempo? Dá para transitar nessas possibilidades? Assim, não só é possível, Thaís, como é o coração do nosso negócio. Então,
Eu citaria aqui, assim, aterrissando isso para uma ferramenta prática, a gente tem uma API que se chama API de conversões. Então, o que essa API de conversões faz? Ela traz a inteligência de dados do site, do aplicativo, do ecossistema de canais do player, né, do banco, por exemplo, e traz também sinais, por exemplo, de consumo do site ou de algum CRM, o que a gente chama de sinais offline, né, que na verdade são sinais de coisas que acontecem no mundo offline, que a gente consegue registrar em sistemas e alimentar a nossa inteligência de dados. Então hoje nós temos praticamente o setor financeiro em todo trabalhando com essa API de conversões conosco, e esses sinais alimentam a inteligência artificial da Meta. E aí sim, se eu estou criando uma campanha de marca, se eu estou criando uma campanha de cartões, se eu estou criando uma campanha de investimentos, eu consigo alimentar esse algoritmo para que ele entregue da maneira mais assertiva possível. Porque a nossa plataforma, ela disputa a atenção, né? Então as empresas disputam a atenção com criadores, com a família, com os seus amigos, e ela funciona numa metodologia de leilão. Então quem cria melhor, quem usa melhor os dados, ganha. Então é essa a eficiência que a gente busca trazer para os nossos clientes. Olha que conversa interessante, Nina. Ficaria muito tempo te ouvindo aqui. Certamente teremos outra oportunidade. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Adorei nosso papo também. Estou à disposição. Que bom. Obrigada. Tá aí mais uma conversa que a gente grava aqui no estúdio da Febraban Tech Trends, na Febraban Tech de 2023. Só tem assunto bom, te garanto. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.